Muitos casamentos estão morrendo silenciosamente por causa de algo que quase ninguém está falando com profundidade. E o mais preocupante é que muitas vezes não é por falta de amor, é por acúmulo de exaustão emocional. E quem sou eu para falar sobre isso? Eu me chamo Caroline Lemos, sou psicóloga especialista em relacionamento e trabalho na área de reconstrução de relacionamentos. E hoje eu tô aqui para te ajudar com um tema que é muito importante. Então, aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho. Hoje eu quero falar sobre um fenômeno que aparece com muita frequência na terapia de casal. A sobrecarga emocional e mental que muitas mulheres estão vivendo dentro do casamento. E não tem nada a ver com feminismo ou machismo, tá? É tema de relacionamento. E muitos homens simplesmente não estão percebendo. E não percebem não é porque eles não querem, é porque não é cultural na vida deles perceberem isso. Antes de continuar, se você interessa por temas como relacionamento, comunicação no casamento e reconstrução da reconexão emocional, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Existe uma frase que escuto muito no consultório. A mulher olha pra mim e diz: Eu não estou cansada só do que eu faço. Eu estou cansada de ter que pensar em tudo. Muitas mulheres hoje estão sobrecarregadas e exaustas dentro do casamento, cansadas de ter que pedir o básico, cansadas de ter que lembrar de tudo, de organizar a casa, de pensar na rotina dos filhos, de lembrar dos compromissos, de administrar contas, de planejar o que precisa ser resolvido. Enquanto o homem muitas vezes vive como se fosse apenas mais um membro da casa, esperando ordens para fazer a sua parte. E eu não tô falando de todos os homens, mas da grande maioria. E não entenda isso como uma crítica, mas como uma análise de cenário que pode ser mudada. E aqui está um ponto muito importante. O problema não é apenas ele não fazer. O problema é que ela precisa carregar o peso mental de pensar em tudo, sem uma ajuda. Existe um conceito estudado na psicologia social chamado de carga mental doméstica. Esse conceito descreve algo muito específico. Não é apenas quem executa as tarefas, é quem pensa nas tarefas antes que elas existam, quem planeja, quem organiza, quem lembra, quem antecipa problemas. E quando apenas uma pessoa no relacionamento ocupa esse papel, independente de homem ou mulher, o casamento começa a se tornar emocionalmente desigual. E tem muitos homens que também assumem esse papel, tá? Então vale para homens e para mulheres aqui. Porque não é só lavar louça, é lembrar que a louça precisa ser lavada. Não é só levar o filho ao médico, é lembrar da consulta, marcar, organizar horário e ajustar toda a rotina. E quando essa carga mental recai sempre sobre uma pessoa, essa pessoa começa a se sentir sozinha dentro do relacionamento. Quando uma mulher precisa pedir o básico repetidamente, algo começa a acontecer internamente. Ela deixa de se sentir em um relacionamento de parceria e começa a se sentir em um relacionamento de gestão. Ela se torna a administradora da casa, a organizadora da vida, a pessoa que coordena tudo. E isso tem um impacto psicológico profundo, porque ela deixa de olhar para o parceiro como parceiro e começa inconscientemente a olhar como alguém que precisa ser orientado. E quando isso acontece, algo muito delicado começa a desaparecer: o desejo e o respeito. Muitos homens não percebem isso, mas o comportamento cotidiano dentro do casamento influencia diretamente a atração que essa mulher tem por eles, inclusive a vida sexual, que muitos homens cobram, mas que não estão olhando o papel deles que precisa ser feito, bem feito. Ao contrário, também é válido. A psicologia do relacionamento mostra que o respeito emocional está muito ligado à percepção de responsabilidade. Quando o homem age com iniciativa, maturidade e senso de responsabilidade, ele transmite segurança. Mas quando ele age como alguém que precisa ser lembrado constantemente do que deve fazer, a dinâmica muda. A mulher começa a sentir que está carregando o relacionamento sozinha. E isso gera algo muito perigoso para o casamento: ressentimento acumulado. E muitas vezes a mulher tenta resolver isso. Ela pede ajuda, mas quando pede ajuda, o que é que acontece? O homem age como se estivesse fazendo um favor, como se estivesse ajudando. Não tem ajuda. Se você faz parte da casa, você tem que fazer o seu papel. E aqui existe uma frase que precisa ser entendida com muita clareza: iniciativa não é ajuda, iniciativa não é responsabilidade. Você não ajuda em casa, você mora na casa, você faz parte da casa, então você tem a sua parte ali também para ser executada. Você não ajuda com os filhos, você é pai. Quando um homem age
age como se estivesse fazendo um favor, ele, sem perceber, está enfraquecendo duas coisas fundamentais no relacionamento: o respeito e o desejo. E o que acontece depois de algum tempo? A mulher para de pedir. Muitos homens acham que isso significa que está tudo bem, coitados. Mas muitas vezes significa ao contrário, ela só cansou, ela não quer pedir mais e a cabeça dela já tá matutando algumas coisas aí para poder resolver. Ela parou de pedir porque está cansada de explicar. Ela parou de pedir porque sente que está falando sozinha. Ela parou de pedir porque começou a resolver tudo sozinha. E quando isso acontece, cara, o casamento começa a morrer silenciosamente. Não em uma briga, mas em acúmulos de frustrações não resolvidas. Agora vem a parte importante. Isso pode ser mudado, mas exige consciência e responsabilidade de ambos. Primeiro ponto: casamento não funciona quando existe um gerente e um ajudante. Casamento funciona quando existem dois adultos responsáveis pela relação. Segundo ponto: a divisão de tarefas precisa ser acompanhada da divisão da carga mental. Não basta executar tarefas, é preciso assumir responsabilidades por áreas da vida. Por exemplo, um parceiro pode ser responsável pela organização financeira, outro pela logística da rotina dos filhos, outro pela manutenção da casa. O importante é que ambos assumam papéis ativos. Outro passo fundamental é a comunicação. Não a comunicação de cobrança, mas uma comunicação de responsabilidade compartilhada. Em vez de Você nunca faz nada. a conversa precisa mudar para eu preciso sentir que estamos construindo isso juntos. Quando o casal começa a falar sobre responsabilidade de forma clara, o relacionamento deixa de ser um campo de frustração e volta a ser um espaço de parceria. Muitos casamentos não terminam por falta de amor. Eles terminam por excesso de desejo emocional, por anos de sobrecarga silenciosa, por responsabilidades mal distribuídas, por falta de consciência sobre o impacto do comportamento cotidiano. Mas quando existe disposição para entender essas dinâmicas, existe também espaço para reconstrução. É possível reconstruir antes de terminar. Se você sente que o seu relacionamento está passando por esse tipo de desgaste, ou se você percebe que vocês estão presos em ciclos de cobrança, frustração e distanciamento, saiba que isso pode ser trabalhado. Aqui na descrição do vídeo você encontra o link para a mentoria de casal, onde ajudamos casais a reconstruírem a comunicação, a responsabilidade emocional, a parceria dentro do relacionamento. Às vezes o que falta não é amor, é direção. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um comentário aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa reflexão. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga especialista em relacionamento. Nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações.